começo. É só o começo do jogo. Brasil e Colômbia. Vamos nos aproximando de 3 minutos do primeiro tempo. Colômbia sobe a marcação. Cada vez mais confiante em jogos contra o Brasil e a Colômbia. Não perdeu nenhum dos dois últimos. Passe do Rafinha em profundidade. Vinícius Júnior. Match. A colombiana está aberta. Munhoz. E está marcado. Market suspended. O Munhoz acompanhava o Vinícius Júnior. Que passe do Rafinha. É aquele passe para desarmar qualquer sistema de marcação. Ele colocou em profundidade. Em velocidade, Vinícius Júnior. No mano a mano é ruim de segurar. O Munhoz chegou chegando sem freios. E o pênalti está marcado pelo árbitro Alexis Herrera. Ó, tá dizendo ali o Munhoz. O senhor vai ouvir o VAR e tal, aquela pressão. O Vinícius Júnior tá conversando exatamente com o Munhoz, dizendo, ó, você me tocou aqui. Detalhe, Paulo, o Rios reclamando com os atacantes colombianos, porque o Brasil chamou a Colômbia para pressão, só que o Bruno Guimarães recebeu sozinho, né? Ele recebeu, girou e já entregou no Rafinha, que achou um passe espetacular para o Vini Júnior, mais centralizado. Essa movimentação é importante e o Brasil consegue o pênalti. O garotão tá até emocionado, comemorando o pênalti pro Brasil logo no começo. O Paulo, você lembra que no jogo da Copa América teve um pênalti a favor do Brasil, que a arbitragem não deu, a Conmebol reconheceu o erro e aquilo pode ter custado até uma caminhada diferente do Brasil nos Estados Unidos. Dessa vez o árbitro não titubeou, pênalti no Vini Júnior. Poderia ter mudado a cara daquele jogo. O pênalti não marcado pro Brasil. Rafinha posicionado. Ele contra Vargas. É o artilheiro da seleção nas eliminatórias. Tome pressão para cima do goleirão da Colômbia. Vai o Rafinha. Respira fundo. Concentração lá em cima. 5 minutos. Tem até um laser para atrapalhar o jogador brasileiro. Vai ser autorizado o Rafinha. Que expectativa no estádio. Deu uma paradinha. Olhou pro goleiro. Bateu. Gol! Rafinha é do Brasil! Ele está iluminado! Um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Rafinha não se esconde. Rafinha faz a diferença. Também com a sagrada camisa amarela do Brasil. Tirou da foto Vargas. Bateu firme, como deve ser. Com a importância devida, com o respeito devido pela ocasião. Firmeza total do Rafinha. Já vai, Vargas. Já foi. Se estatelou para o lado esquerdo. Chance nenhuma de defesa para o goleiro da Colômbia. Rafinha neles. Começa bem. Começa com o pé direito, ou melhor, com o pé esquerdo, que é o bom, que é o ótimo do Rafinha. O futebol brasileiro nesta noite de quinta. 1 para o Brasil. 0 para a Colômbia, Grafa. É o Brasil jogando bem, né? Com 5 minutos de jogo, pressionando, criando oportunidade, jogando para frente, abrindo espaço na defesa colombiana. E que pênalti bem cobrado pelo Rafinha, né? Deslocou o goleiro, jogou no outro canto e marcou o gol do Brasil. Melhor jogador brasileiro em atividade no futebol mundial nesse momento, protagonista na seleção também. Que outra coincidência, Paulo e Grafite? O pênalti não marcado na Copa América foi um lance do Munhoz no Vini Júnior. Hoje bem marcado, nenhuma dúvida. Seleção brasileira já faz 1-0. Já levanta a torcida no Mané Garrincha. Aí João Pedro deu atrás da linha do corpo do Arana. Brasil fez 1-0 e já foi para uma nova tentativa de ataque. Agora falando do lance que originou o pênalti, Paulo, você lembra que 2 minutos antes, o Rafinha já tinha colocado uma bola boa para o Arana também num espaço, em que a defesa colombiana se adiantou para tentar pressionar o Brasil e rapidamente o Rafinha encontrou o corredor Match. se projetar. Agora foi o Vini Júnior por dentro. Ou seja, me parece ser algo estudado pela seleção brasileira. Essa marcação adiantada da Colômbia, aproveitar as costas dessa marcação. Luiz Dias na disputa com o Wanderson. Ele é perigoso. Jogador de muita habilidade, o Dias. Rodrigo, a saída na passada larga do Gerson. O árbitro está apontando ali para trás, dizendo que mais atrás, né? Mais atrás. Começou o lance da falta e terminou nessa pegada do Richard Rios que você está revendo. O Gerson vai abrindo o passo, uma marcha atrás da outra, terceira, quarta.
Ficou difícil de parar. Colômbia reclamando do lance, na falta no lance do Luiz Dias aqui na zona intermediária da zaga do Brasil. Paulo, e no Banco do Brasil, sensação de muito alívio, deu para ver na intensidade da comemoração, tanto do Dorival como dos jogadores. Rafinha, que é o rei de Brasília, né? Nas eliminatórias, no último jogo por aqui, já tinha feito 2 gols. O rei de Brasília. 11º gol de Rafinha em 32 jogos pela seleção brasileira. Trabalha Marquinhos. Passa o Wanderson livre de marcação. Vai correndo para dentro da área o João Pedro. Vem o cruzamento forte, desviado. Vini Júnior. Match. Lá embaixo o goleiro da Colômbia. Bem lançado o Vini. Foi corajoso nessa o Vargas. Para se antecipar ao Vini Júnior. Brasil se encontrando pelos lados. Agora com o Wanderson. Sabe o que eu estou gostando da seleção nesse começo, Paulo? O time jogando para frente, assim, tentando chegar rapidamente no campo de ataque, não tocando muito lateralmente, tocando para frente, buscando os jogadores mais rápidos em frente. Ótimo começo da seleção brasileira até aqui, tomara que mantenha. Vem para trabalhar no pivô o João Pedro. Aí Rodrigo, João Pedro, portas fechadas para ele, contra 2. Teve ali a calma para recuar, para tentar recomeçar. Foi tocado, é mais uma falta para a seleção brasileira. Veja só o que representa na matemática a vitória brasileira contra a Colômbia. Seleção do Brasil somando 3 pontos. Nós vamos apresentando a classificação das eliminatórias, contando uma vitória do Brasil contra a Colômbia, depois do gol marcado pelo Rafinha, e o Brasil sobe o elevador na tabela de classificação das eliminatórias. Representa demais também na matemática. É para a segunda posição. Claro que tem boa parte da rodada ainda para acontecer, da 13ª rodada, mas o resultado é fundamental. Também em termos de classificação na matemática das eliminatórias. Vinícius Júnior. Batida de 3 dedos, no meio do caminho, Daniel Munhoz. Vem para a antecipação, Arana. Ele contra Richard Rios ficou sentindo dor. O meio-campista do Palmeiras. Tanto que o Herrera trata de parar exatamente por socorro ao Richard Rios. É o braço do Arana Match. do rosto do Rios. Os dois que estão acostumados se encontram em solo brasileiro. O Arana agora no Galo e o Richard Rios no Palmeiras. 2 jogadores que se enfrentam com frequência aqui no futebol brasileiro. E a seleção brasileira sobra em campo, né? Dá a impressão que a seleção brasileira tem 1 ou 2 jogadores a mais. A Colômbia tem muita dificuldade para marcar, tenta sair, marcar pressão em cima, mas deixa espaços atrás dos volantes, onde Gerson recebe, onde Rafinha recebeu 2 bolas já e conseguiu criar 2 grandes situações, inclusive a do pênalti, sofrido pelo Vinícius. Brasil muito bem, com dinâmica, com velocidade, como o Eric trouxe, jogando para frente e querendo chegar com frequência ao ataque. Aí o árbitro venezuelano que vai recomeçar com a bola ao chão. Na história são 20 vitórias do Brasil contra a Colômbia, 12 empates e apenas 4 vitórias colombianas. Detalhe é aquele, né? O Brasil não venceu a Colômbia nos 2 últimos encontros. 1 empate e 1 vitória da Colômbia. Wanderson, será que tentou o gol? Tem 23 anos o Wanderson, jogador do Mônaco, despontou na base do Grêmio. 5º jogo dele na seleção. Lançamento buscando Luiz Dias. Atento o Wanderson. Gerson e o trabalho com o Bruno Guimarães. De passagem, teve um choque com o Richard Rios. A arbitragem deixou correr. Este é Lucumi. Levantamento de primeira do Vargas. Aí o Marquinhos. A disputa por espaço. É forte fisicamente o Córdoba, que é atacante do Krasnodar. Joga no futebol da Rússia. O jogo forçando a bola aérea, né? A bola longa sempre, né? No Córdoba para tentar fazer essa parede. O Brasil está ganhando todas, levando vantagem. Você não falou o nome do Rames Rodrigues até agora porque a Colômbia não consegue sair jogando com a bola no chão e tenta com frequência essa bola longa. Gabi pode trazer alguma informação, Paulo? Tem 2 volantes no aquecimento ali, o Joelinton e o André, né? Isso. Alguém sentiu o Gerson ou o Bruno? Parece que o Gerson sentiu. Ele já tinha sentido no fim de semana, né? No jogo Match. do Flamengo. Havia uma preocupação com ele. Os 2 estão aqui no aquecimento. Tá mancando um pouquinho o Gerson. Dá pra perceber no trotezinho, ele manca um pouco. Ele deixou o Fla-Flu com a mão na posterior, né, Graça? Você trabalhou no jogo, foi substituído. Né? Saiu no Ficou final até uma dúvida se seria algo mais grave. Né? A entrada do Carlinhos, inclusive. O Carlinhos não, o Juninho entra na vaga dele.
e entra bem no jogo, inclusive. Mas o Gerson saiu com a mão no posterior. Aí Bruno Guimarães. Gerson deu na fogueira para o Marquinhos. Estava apertado pelo Córdoba. Seleção brasileira conseguiu se safar. Vem buscar o Vinícius Júnior. Abertura feita com Guilherme Arana. Pediu e recebeu Bruno Guimarães. E tome fatiada lá para o outro lado. E a seleção pega a defesa colombiana exposta, aberta. Acelera o Rodrigo. Vem parar perigosamente dentro da área. Ele bate cruzado. Passou na frente do gol. Essa inversão da seleção de um lado para o outro. Match. Matando o sistema de marcação da Colômbia. Principalmente porque está usando bem as costas da marcação da Colômbia, né? Os jogadores de frente da seleção brasileira estão conseguindo receber essa bola de frente para a marcação, com muita velocidade, com muita técnica, como a gente viu nessa jogada do Rodrigo. Os jogadores do Brasil estão levando vantagem. Assim, é uma atuação empolgante da seleção brasileira até aqui. Está certo com 13 minutos e meio, mas está dando gosto de ver a seleção jogar. Vez do Brasil se adiantar no campo. Rios recebeu do Lerma. Agora sim, Rames Rodrigues está no jogo. Botou para o John Arias. Vai se mandando também aqui pela direita. O Munhoz atravessa o Arias. Match. O Morrica, a bola corre. O Morrica corre também, saiu por um pouquinho. Bandeirinha está indicando já o lateral para a seleção brasileira. Paulo. Oi, André. Rames Rodrigues, que já marcou 2 vezes aqui no Mané Garrincha. Em 2014, ele fez um dos gols da vitória da Colômbia sobre a Costa do Marfim por 2-1. E ano passado fez um gol aqui pelo São Paulo, vitória sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. Ele fez o 3º gol, vitória por 3-0. Depois de um período de afastamento lá no São Paulo, foi o jogo que marcou o retorno dele ao time. É um grande jogador da história da seleção colombiana, 112 jogos, 29 gols. Seleção da Colômbia precisa da inspiração do Rames Rodrigues. Vem o Brasil com o Vini Júnior centralizado. Se manda o Arana. Vai passando o João Pedro. Apareceu dentro da área. Tirou o Lucumi. Disputa pela sobra, pelo rebote, no corpo a corpo o Bruno Guimarães e o Richard Rios. E aí a falta marcada, falta no Arias. E recebe cartão amarelo Bruno Guimarães. Está na lista dos pendurados. Significa que não... Match. A seleção da Argentina. Confere, Gabi. Confere, um dos pendurados da seleção brasileira. O Dorival até falou que ele tem uma lista larga maior, já pensando que se perder jogador já pode convocar outro no lugar. E é um problema, porque se o Gerson também não está nas suas melhores condições, né, você já não tem o Bruno. Se não tiver o Gerson nas melhores condições, são os 2 volantes titulares da seleção brasileira desde a última data FIFA. Essa dupla vem se mantendo, né? O Dorival escolheu os 2 como dupla de volantes. Você perdeu os 2 justamente para enfrentar a Argentina, mas tudo bem, vamos lá. Vamos pensar nesse jogo primeiro. Bruno Guimarães com moral enorme. Foi campeão no último final de semana de uma Copa na Inglaterra, da Copa da Liga pelo Newcastle. Um clube tradicional que tem uma torcida apaixonada, que não comemorava título havia 70 anos. E o Bruno Guimarães teve a honra de erguer a taça. Match. Vem cheio de moral, como eu disse. A virada ficou curta, a interceptação do Rodrigo. Já foge do lado esquerdo o Rafinha. Rodrigo contra 2, aí perdeu. Rames Rodrigues. Vem carregando a seleção da Colômbia para dentro do campo de ataque. Você ligado com a gente no clima das eliminatórias. Levantamento do Rames. Já até me parecia em posição de impedimento, Luiz Dias. Estava mesmo. A bola passou por ele. Match. Tiro de meta ou posição de impedimento. Pode fazer a escolha o Alexis Herrera. Colômbia já um pouco melhor no jogo, né? Conseguindo sair da marcação do Brasil, conseguindo a bola chegar no Arias, no Rames aqui. O Brasil tem que tomar cuidado, encaixar essa marcação, não deixar esses jogadores receber essa bola de frente. Assim como o Brasil vem recebendo a bola de frente, virado pro gol, e facilita o jogo do Brasil, não pode deixar esse time da Colômbia querer jogar também. Principalmente o Luiz Dias, né, Graça? Que é muito rápido, tem 1 contra 1 fortíssimo, é habilidoso, dribla, faz gol. Então, é um ponto importante que o Graça levantou. Nesta sexta-feira tem simplesmente o clássico do Rio da Plata. Tem Uruguai e Argentina ao vivo no Sport TV às 8h30. Aquecimento a partir das 8. Que noite de sexta-feira, consequência da rodada das eliminatórias. Classicão daqueles. E ficou sentindo dor o João Pedro. Repare, no movimento ali do Morrica, tem o que a gente costuma chamar de cama de gato. Ele cai desequilibrado direto com o corpo no chão, sem apoio. E cheio de dores. O camisa 9 do Brasil. A chegadinha perto dele, o Morrica, para
pedir desculpas. Vai todo torto, desequilibrado, sem apoio, João Pedro. Cria do Fluminense, 23 anos, muito futebol pela frente. match, Ó, de novo, ó. Ó como só coloca o corpo ali o Murica. Tá diferente fisicamente o João Pedro, né, de quando saiu do Brasil, né? Era um jogador mais franzino, um jogador de bastante velocidade, de boa definição. Hoje é um jogador muito mais forte fisicamente, né? Consegue fazer bem a parede, trabalho no Brighton, vencendo muito bem feito, ganho de massa muscular, de aumentar a performance, por isso vive um grande momento, faz uma grande temporada. Jogou também a segunda divisão inglesa, que é muito física, com a camisa do Watford. Ah, realmente Isso, bem primeira diferente. passagem pelo Watford, né? Verdade. Jogar a segunda divisão lá não é pouca coisa, não, no que diz respeito à força física. Vem o lançamento, corte de cabeça do Arana. Segundo lance dominado pela Colômbia com Munhoz. Ele procura Rames Rodrigues, o armador. Aí por dentro Jefferson Lerma. Fez da seleção brasileira se fechar. A Colômbia vai girando o jogo. Estimou Rica. Apareceu o Luiz Dias, tentando chamar a responsabilidade. Ele que foi o cara da vitória da Colômbia no primeiro turno das eliminatórias contra o Brasil. Fez os 2 gols. E a Colômbia venceu em Barranquilla 2-1. A seleção foi aos poucos se adiantando, obrigou a Colômbia a começar tudo de novo. Davinson Sanches. Toque do Munhoz na fogueira. Lerma contra João Pedro. Aí o Lucumi. Volante Lerma aparece entre os zagueiros para fazer a saída. Um cara com bastante tempo de futebol internacional, muito tempo de futebol inglês, o Lerma. Córdoba foi lançado, está dentro da área, perto da linha de fundo, cruzamento perigoso. Dias ajeitou, vem Rames Rodrigues. Ela toca na defesa do Brasil e vai embora, escanteio. Grafite chamava atenção, vai crescendo aos poucos a seleção da Colômbia tentando se acertar no jogo. O Rames estava tentando uma cobrança rápida, a ligação com o Munhoz. O bandeirinha estragou o barato e o Rames ficou bravo. Agora com mais calma, o capitão da Colômbia se apresenta. E tome pressão da galera do Brasil ali. No cangote do Rames Rodrigues. Zagueiros colombianos dentro da área. O Lerma também é bom no jogo pelo alto. Você viu o Lucumi procurando espaço. Pintou uma cobrança curta. John Arias por trás de todo mundo. Luiz Dias afasta a defesa do Brasil. Completa, Rodrigo. Ainda a seleção colombiana com Dias. Levanta de primeira Morrica. Apareceu John Arias, veio de trás, se atrapalhou no domínio. Ela ainda ficou em cima da linha, não saiu. Só que foi do Arias o último toque na bola, bem perto ali, debaixo do nariz do bandeirinha. O assistente confirmou e realmente parece não ter saído totalmente no primeiro momento. Mas aí ela toca no corpo do John Arias e o bandeirinha posicionado confirma o arremesso pro Brasil. Vem buscar o Vini Júnior. Arana. Aí o Vini. Saída do tapa na bola de primeira. A seleção da Colômbia tem marcação, pressão. O Brasil conseguiu se livrar dela. Rafinha. João Pedro amortece. O árbitro estava ali perto dele. Pegou um toque no braço do João. É falta para a Colômbia já batida. Jogo elétrico. Jogo disputado em muito bom ritmo. No Mané Garrincha. João Arias. Apareceu por trás o Vinícius Júnior. O Arias tentou na manha descolar uma falta. Nada feito para ele. É mais um arremesso para a seleção do Brasil. Paulo, são 2 times com boa técnica, leves, né, ofensivos. Então, naturalmente, os ataques match, têm vantagem sobre as defesas. Né? Então, o que é importante para o Brasil fazer? Se defender com a posse de bola. Talvez quebrar um pouquinho o ritmo do jogo, ficar um pouco mais com a bola, até para tentar tirar um pouco dessa pressão colombiana. Porque nessa trocação, tá certo, o Brasil pode encontrar um segundo gol, mas a Colômbia também pode empatar, porque tem bons jogadores. Então, acho que o Brasil tem que tentar baixar um pouquinho o ritmo, trocar passes, ficar mais com a bola, se defender com a posse de bola. Saída errada do Brasil, Richard Rios ajeitou, mandou de fora, no meio do caminho, Gabriel Magalhães. Bate bem na bola o Richard Rios. A seleção colombiana tentando chegar pela 7ª vez à disputa de uma Copa do Mundo. Falhou 2022, 2 últimas participações da Colômbia em 2014 e 2018. Sanches, agora no Galatasaray, mas já vestiu outras camisas importantes da Europa, do Ajax, do Tottenham, na Inglaterra.
Corre atrás da bola o Córdoba, tenta evitar a saída. Não sei se tinha condição legal. O Bandeirinha agora está indicando o impedimento. Fiquei o tempo todo de olho no Bandeira, porque o lance acontece bem à frente aqui da gente, da cabine do Sport TV. E o Córdoba, quando lançado, já estava ali adiantado. Pelo menos foi a interpretação do Bandeira. O lance é bem rápido. E você reviu. Logo depois do jogo tem troca de passes especial. Tudo sobre Brasil e Colômbia. Rafinha, corta, traz por dentro. Batida estilosa. Acredita o Rodrigo. Acabou o campo. Aí o arremesso da seleção da Colômbia. André Barroso. Há pouco você falava do Lerma, ele joga no Crystal Palace, da Inglaterra, e é a única novidade nesse time da Colômbia em relação à equipe que disputou a última partida, a derrota contra o Equador por 1-0. Naquele jogo, no lugar dele estava o Portilha, atleta do Tajeres, da Argentina. Brasil se adianta no campo. Teve trabalho, teve dificuldade o Rames Rodrigues. Ele ia empurrando a bola para o Richard Rios, mas o jogo parado, teve um puxão, teve falta marcada. O Rames está dizendo, foi um corpo a corpo. Foi tudo igual na disputa, na dividida, está reclamando com o árbitro. E o Brasil já se movimenta. Aí Gabriel Magalhães, o Brasil fez 1-0 logo no comecinho. Gol de pênalti. Cobrança firme do Rafinha. E aparentemente está tudo bem com o Gerson, porque o Joelinton e o André voltaram para o banco de reservas. De olho em todos os detalhes ali, à beira do campo, a Gabriela Ribeiro. Então, mas nesse período o Gerson parou um pouco de se apresentar para o jogo, né? Não sei se ele deu uma poupada, experiência e tal. E eu acho que ele faz falta nessa questão da manutenção da posse de bola, né? Porque ele é um cara de bom passe, de bom controle de bola. Então ele precisa voltar bem para o jogo, o Gerson, porque faz parte dessa mecânica do Brasil de tentar manter a posse de bola.